Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada, que é a Audrey Santa Rosa Pós, advogada especialista em direito previdenciário. Olha só, hoje nós vamos conversar sobre a necessidade ou não de devolver os valores recebidos por tutela antecipada em processo judicial de benefício previdenciário. Se esse é o seu caso, fique conosco até o final. Se você gostar, vai deixando seu like, clica na mãozinha, compartilha e se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal para você ficar sempre por dentro das novidades. Então, olha só. Quando chegou essa questão no Superior Tribunal de Justiça, do tema como o tema repetitivo 692. Tá? Vocês vão ver um quadrozinho que vai aparecer aqui ao lado. E aí, nós vamos ver qual foi a questão que foi submetida a julgamento. Vejam bem, aqui já era uma proposta de revisão de uma tese que tinha sido já firmada também, né, por esse mesmo tema, quanto à necessidade de devolução ou não de valores recebidos por segurado do INSS em virtude de uma decisão judicial que tenha sido cassada, seja depois de perícia, seja por sentença ou em fase recursal. Então, a pessoa recebeu como uma antecipação do final, como uma liminar, né, por uma necessidade que ela tinha naquele momento. E em virtude da instrução judicial ou em virtude da demora do processo, da recuperação da sua capacidade para o trabalho, essa decisão que era precária, porque poderia ser revogada, era no início do processo, era para evitar um dano, né, um perigo maior, então ela era temporária. E vamos dizer que essa medida, essa liminar, foi revogada. Então, a pessoa, depois disso, recebe uma cartinha do INSS dizendo, olha, você deve todos aqueles meses ou anos que você recebeu aquele benefício antecipadamente para o INSS. Aí a pessoa leva um susto, porque afinal, ela não esperava e de repente vem uma cobrança, e muitas vezes bem significativa, né? 20, 30, 40, 50 mil reais, dependendo do valor do benefício e do tempo recebido. Então, a pessoa fica muitas vezes apavorada. Por isso, a importância desse vídeo para a gente compreender como está se posicionando a jurisprudência atualmente, tá? Uma coisa é a posição, digamos assim, dos juristas, dos doutrinadores, que entendemos, sem sombra de dúvida, que é um benefício alimentar, que foi recebido por uma necessidade, que foi deferido por um juiz apto, né? Que julgou a necessidade, o perigo de dano da pessoa e também se existia, digamos assim, a fumaça do bom direito, se existia um fundamento para a pessoa receber aquilo. Então, já passou por aquele filtro judicial e o juiz, no caso, decidiu, julgou que a pessoa precisava daquela antecipação. Então, entendemos nós que aquilo não deve ser devolvido, tá? Então, deixar bem claro aqui a nossa posição, até mesmo porque existem casos em que o advogado sequer pediu a tutela antecipada, tá? Que hoje em dia, com o atual Código de Processo Civil, existe tutela de evidência, tutela de urgência, mas vamos falar de tutela antecipada que fica mais fácil de compreender, né? Todo mundo compreende do que a gente está falando. Então, assim, vejam que existem casos, especialmente nos processos do Juizado Especial Federal, que sequer a parte pediu ao seu advogado. E aí sai a sentença, vamos dizer, o benefício é deferido e já existe uma determinação para que a autarquia conceda o benefício, mesmo que o processo demore, né, que vá para recurso, tenha uma outra análise, e aí já existe uma decisão, né, judicial que determinou a implantação do benefício. Então, imaginem nesses casos que sequer a parte pediu, vamos dizer, o INSS recorre e ganha o recurso. E aí a pessoa vai ser cobrada por aqueles meses que ela recebeu, que ela nem sequer pediu, vejam bem. Mas o juiz entendeu que deveria, por ser um benefício alimentar, por saber, com toda razão, o juiz, por saber que é um benefício que a pessoa precisa para viver, para sua família também, para subsistência familiar. E aí, de repente, vem, né, essa revogação aí da liminar e a pessoa pode ser cobrada pelo INSS. Então, entendemos nós que isso não é correto, mas precisamos colocar aqui a informação de como estão os tribunais decidindo atualmente e algumas dicas que nós podemos tirar dessa situação toda. Então, nós, como advogados, com certeza continuaremos a lutar, tem tribunais que compreendem da mesma forma, então existe sempre essa questão de discussão, né? A justiça é isso e o direito permite todas essas discussões. Então vejam qual é a tese firmada no Superior Tribunal de Justiça. Diz assim: a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da
ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais também, benefícios assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago. Então, aqui foi um acréscimo, né, que teve dessa questão de não exceder, né, o desconto de 30%, caso a pessoa venha receber aí um outro benefício, digamos. Então, na revisão da tese foi estipulado esse limite, mas continuou esse entendimento de que sim, a pessoa teria que devolver. Essa questão foi até para o Supremo tem entendido quanto a isso, que foge da questão constitucional e deixou mais para o Superior Tribunal de Justiça decidir essa questão. E por hora, a tese firmada é essa, né? Por hora. Por quê? Como eu relatei, a gente continua sempre lutando para que esse entendimento seja revisto por várias razões, como nós já conversamos, né? Então, vejam o que está acontecendo. Existem tribunais que entendem que não precisa devolver, em que pese esse seja um recurso, um tema repetitivo, né? Então, existem muitos argumentos, foge do tema por isso, não foge por aquilo, né? Então, existem tribunais que estão, sim, decidindo de forma diferente, como nós colocamos, alguns argumentos até como os que nós colocamos anteriormente. E vejam só, uma outra questão que cabe nós colocarmos aqui, nós não tivemos ainda, tá, trânsito em julgado. Num dos recursos afetados, nós tivemos sim o trânsito em julgado. Em outro, ainda não. Podem ver os números, vai ficar no quadrinho aqui ou aqui, né? Vai ficar os números dos processos para vocês acompanharem. E vejam essa outra decisão que eu trouxe aqui, uma ementa, né? Que é uma espécie de resumo da decisão, que foi preferida recentemente, né? Dia 18 de outubro, foi publicada, aliás, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tá? E diz o seguinte, né? Vejam bem, eu nem vou ler todo, eu vou mais ou menos explicar. A parte autora, nesse caso, sim, ela também tinha recebido de forma liminar, aí teve que ser revogado o seu benefício, foi cessado e o INSS estava querendo cobrar dela aqueles valores. E aí, o que decidiu o tribunal? Em que pese a parte autora tenha recebido valores em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, o título executivo, ou seja, o que é o título executivo? A sentença, né, proferida ou o acórdão proferido, enfim, não previu o respectivo ressarcimento ao INSS, razão pela qual não é possível que a autarquia postule a devolução de valores em cumprimento de sentença. A jurisprudência dessa corte é no sentido de que, abre aspas, a mera revogação da tutela provisória não equivale ao reconhecimento da obrigação de devolução das parcelas recebidas, razão pela qual o pedido de cumprimento de sentença feito nesses termos excede os limites da coisa julgada e por isso não é possível. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre coisa julgada, tem também um outro vídeo aqui no canal, apareceu um cardzinho aqui ou aqui, vocês podem estar dando uma olhadinha também. Então, vejam que interessante. Aqui fica uma dica, né, até para os colegas também, advogados, né, que a gente perceba essa questão, esse detalhe, né, que a gente pode alegar nesse sentido também, de que se não houve, né, se não está no título executivo, na sentença ou no acórdão, no caso, a obrigação, né, no acórdão ou na sentença que revogou, que cessou o benefício provisório que estava sendo recebido, se naquela decisão não consta a necessidade de devolução das parcelas, pode-se alegar, né, uma argumentação, a existência de coisa julgada. Esse não é um entendimento ainda, digamos assim, repetitivo ou que tem que ser aplicado, tá? É um entendimento judicial. Mas é um excelente precedente que a gente pode utilizar pela argumentação, no sentido de que, afinal, né, além de todas as outras que nós já falamos, mas nesse sentido de que não estava a necessidade de devolução no título. A pessoa recebeu, o benefício foi cessado, ok. Então, fazia parte do mérito da discussão daquele processo. E se não havia a possibilidade de devolver, pode-se alegar a existência de coisa julgada. Então, fica aqui uma dica para que a gente possa estar observando essas questões e enquanto há esse perigo de devolução, digamos assim, dos valores, talvez seja interessante quando não há o pedido, quando a parte não está naquela necessidade premente, que o advogado não pediu a tutela antecipada, né, não pediu a liminar e, de repente, o juiz conceda, talvez seja o caso de nós recorrermos para pedirmos, então, inacreditavelmente, pedirmos em grau de recurso a revogação da tutela, simplesmente para não correr o risco de ter que depois discutir essa questão, enquanto isso não tome outro caminho, né? Outro posicionamento
das cortes superiores, né? Então fica aqui algumas dicas, espero que esse vídeo possa ter contribuído. Deixem nos comentários alguns assuntos que vocês queiram que a gente trate aqui em outros vídeos também, que a gente vai procurando atender a todos vocês, certo? Então por hoje era isso, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um grande abraço, até!